nós temos a última das nossas fundamentações teóricas para entender o fenômeno do empreendedorismo. A gente vem discutindo ao longo dessas últimas aulas, dos vídeos que foram postados e na aula de hoje, que o empreendedorismo pode ser entendido a partir de 3 lentes específicas. Uma lente do comportamento, que é essa que nós complementamos aqui hoje, de entender o perfil, de entender o comportamento empreendedor. Nós temos uma lente da inovação, que é entender como que as pessoas desenvolvem produtos e serviços inovativos, como é o processo de desenvolvimento desses produtos e serviços e como eles contribuem para o desenvolvimento econômico. Então, a inovação com um papel extremamente relevante e como um conceito, e não só um conceito, como uma prática que está hoje sendo muito explorada pelo contexto das organizações de uma forma geral. E, por fim, nós temos o processo. Então, no comportamento, nós estamos nos preocupando com o que é empreendedorismo. Com a inovação, nós estamos nos preocupando com o estado de ser do empreendedorismo. Com o processo, nós estamos preocupando com o meio. Como nós vamos fazer empreendedorismo? Né? Como se a gente estivesse perguntando. Comportamento é quem? Inovação é o quê? E o processo é como? Então, nesse sentido, nós temos aquela que é chamada de abordagem processual do empreendedorismo. Tá? A abordagem processual do empreendedorismo, pessoal, ela vai ser trabalhada aqui com vocês de uma forma bem breve, porque eu acho que os textos eles vão ajudar bastante. Inclusive, um deles é de uma ex-colega de vocês que defendeu o mestrado comigo lá em Uberlândia, na FAGEM, e que fez um estudo aplicando essa ideia do processo empreendedor para o estudo de cervejarias artesanais. A gente até teve 2 colegas da turma aí que nos acompanharam na atividade de coleta de dados, quase como se fosse um TCC mesmo, no caso dela era a dissertação de mestrado, aí que explorou isso em cervejarias artesanais. Então nós vamos discutir a origem, vamos discutir as diferentes definições, de entender qual é a visão ou qual é a interpretação de empreendedorismo dentro dessa perspectiva. Vamos entender, então, quais são os elementos que fazem parte do contexto desse processo e vamos destacar a ideia das oportunidades de negócio. Tá? A origem da abordagem processual, ela vem exatamente desse debate, desse confronto entre essas visões diferentes sobre empreendedorismo e sobre o papel do empreendedor. De um lado, a gente tem a preocupação com o perfil e o comportamento empreendedor, que é isso que eu acabei de mencionar, o empreendedorismo como um estado de ser, como o indivíduo é empreendedor. De outro lado, a preocupação da relação entre empreendedorismo e inovação, que coloca para a gente o empreendedor como alguém que executa uma atividade empreendedora, que executa uma inovação. Então, se de um lado nós temos diferentes traços de personalidade, de outro nós caracterizamos o empreendedor como um indivíduo que faz inovações. Então, diante disso, nós temos então a necessidade, e diante dessa dificuldade de se estabelecer quem está certo ou quem tem a razão nesse tipo de definição que a gente está apresentando aqui para vocês, quem teria a razão? Aqueles que acreditam que os indivíduos são empreendedores ou aqueles que acreditam que o empreendedorismo é restrito à ação individual desse empreendedor enquanto o indivíduo que pratica uma inovação? Então nós temos essa dificuldade de estabelecer quem tem razão nesse processo. Isso foi um desafio para todo mundo que trabalhava com empreendedorismo, principalmente porque hoje falar em termos científicos de empreendedorismo significa a gente fazer uma recuperação que é bastante recente. E é interessante a gente ressaltar isso porque acaba sendo uma contradição. A gente destacou nas últimas aulas que o conhecimento sobre empreendedorismo ele surge antes do próprio conhecimento sobre gestão. Então ele surge junto com a evolução da economia e com a evolução do capitalismo lá no século XVI, no século XVII. É uma preocupação com uma área de conhecimento bastante antiga, mas ela só passa a entrar efetivamente na pauta das discussões dentro do ambiente acadêmico, dentro do ambiente científico propriamente dito, principalmente na área de gestão, a partir da década de 80.
Então vejam que nós tivemos dentro da administração, por exemplo, toda uma evolução da teoria geral da administração dos primeiros anos do século XX, lá nos anos 10, até mais ou menos a década de 60, a década de 70. Toda a ciência administrativa evolui nesse período de 60, 70 anos para aquilo que a gente praticamente tem atualmente. Então a gente sai da teoria clássica da administração científica até a gente chegar na teoria de sistemas e na teoria contingencial, que são as abordagens que dão fundamentação para a ciência da gestão, nesse período de 70 anos. Em quase toda a teoria gerencial, em quase toda a teoria geral da administração, não se fala, por exemplo, em inovação. Não se fala, por exemplo, em empreendedorismo. Então essa preocupação científica, ela só surge na década de 80. E ao surgir na década de 80, a gente teve, temporalmente falando, pouco tempo para poder chegar nessa constatação e nessa diferença. E para poder identificar aqueles que teriam razão. Um é empreendedor, o outro age de forma empreendedora. Então são visões distintas. E isso gerou uma coisa que ficou quase como que uma rixa. A gente não tinha como solucionar esse debate. Ou você defendia um ponto de vista, ou defendia outro ponto de vista. Como que então buscou se solucionar isso? Primeiramente, havia uma necessidade de entender, de fato, na prática, o que é empreendedorismo. E para se responder e para se entender o que é um determinado fenômeno, nós também precisamos entender aquilo que não é empreendedorismo. Então vejam, a gente tem que separar quase que em dois montes novamente, aquilo que nós podemos caracterizar como algo empreendedor e aquilo que faz parte de outras correntes de pensamento, como por exemplo a própria administração. Então, o que se preocupou nesse contexto da década de 90 principalmente? Então, na década de 80, ficou a preocupação, vamos defender o perfil e o comportamento, vamos defender a inovação. Década de 90, mais ou menos, continuando dentro desse debate, continuando dentro dessa discussão, até que se chegou um momento em que algumas pessoas procuraram identificar. Afinal de contas, o que é diferente? O que diferencia o empreendedorismo de outras áreas de conhecimento? O que diferencia o empreendedorismo e a ação empreendedora de outras ações, de outras atividades que o ser humano executa? É fácil, por exemplo, a gente diferenciar o empreendedorismo da engenharia. Então, a engenharia tem uma função específica, o empreendedorismo tem outra. É fácil a gente diferenciar uma área que gosta bastante dos conhecimentos de empreendedorismo, diferenciar a química do empreendedorismo. A gente tem vários cursos de química que têm disciplinas de empreendedorismo, porque eles têm uma preocupação específica com essa atividade lá. Mas o que faz parte da ciência exata da química e o que não é próprio da química e que é particular do empreendedorismo? Então são exemplos que estão exagerando. Quando a gente parte para ciências sociais aplicadas, a gente tem uma complexidade um pouco maior. Na economia, o que é próprio da economia e o que é próprio do empreendedorismo? No vídeo sobre abordagem econômica, a gente discutiu algumas dessas questões. Ao mesmo tempo, na psicologia, o que é próprio da ciência psicológica, da ciência comportamental, e o que é próprio do empreendedorismo? Então, a gente consegue ainda separar algumas coisas, mas a psicologia, principalmente a linha comportamental, vai ter uma discussão mais específica com a questão do empreendedorismo. Quando a gente chega na administração, a gente tem um problema. O que é a separação entre empreender e administrar? Entre empreendedorismo e gestão? Como a gente tem essa diferença específica, essa diferença difícil de se estabelecer, a gente precisa delimitar elas de uma forma bem específica para que não haja nenhum tipo de confusão. E aí, a gente pode se questionar, por exemplo, a questão da liderança. A questão da liderança foi estabelecida como um marco que poderia diferenciar indivíduos empreendedores de indivíduos não empreendedores. Mas a liderança é trabalhada dentro da gestão.
Nós temos que inserir a perspectiva da autoridade dentro da perspectiva clássica da administração ou dentro da perspectiva burocrática. Nós temos que discutir liderança atualmente em termos de motivação, em termos de comportamento, em termos de comprometimento com o trabalho e assim por diante. Então a liderança ela passa a ser uma categoria que não diferencia empreendedores de administradores. Administradores também precisam ter liderança. Seja numa perspectiva de controle, como a defendida lá por Taylor, seja numa perspectiva atual de um líder como um facilitador. Então, vejam que se eu abordo especificamente a corrente comportamental, eu não consigo distinguir o papel do indivíduo que é empreendedor do papel do indivíduo que é empresário, por exemplo. Do papel que é do indivíduo que é administrador. Se eu pego outras características que são atribuídas comportamentalmente ao empreendedor, eu também vou encontrar elas nos líderes que são gestores. Otimismo, criatividade, perseverança, todo aquele conjunto de categorias que a gente menciona no nosso vídeo da aula da abordagem comportamental, são características pessoais que são presentes em indivíduos empreendedores, mas que também têm que ser fomentadas em indivíduos que são gestores, que são líderes de suas equipes. Então, com isso, eu não consigo diferenciar a administração de empreendedorismo. Ao mesmo tempo, nós temos a abordagem econômica e ela traz para a gente a discussão sobre inovação. Ora, mas quem inova são apenas os empreendedores? Será que a inovação não pode ser feita por uma equipe de pessoas? Por uma equipe que trabalha dentro de uma empresa? Será que uma empresa não pode fazer gestão da inovação? Será que a inovação não pode ser feita, por exemplo, pelo próprio Estado? Como tem sido muito comum? Será que a inovação não pode ser feita por uma universidade? Então vejam que a inovação também tem um problema na tentativa de separar aquilo que é empreendedor daquilo que é gestão. Então, nesse sentido, a gente tem um problema. Aonde está, então, aquilo que é distinto, aquilo que é particular, aquilo que é próprio do empreendedorismo e da ação empreendedora? Está exatamente naquilo que a gestão não consegue fazer. A palavra gestão significa gerenciar, significa planejar, organizar, dirigir e controlar uma determinada organização. O empreendedorismo refere-se exatamente a um processo. Então, aquilo que não compete à administração e que compete ao empreendedorismo é o processo. E principalmente a ideia de oportunidade. Então, nós vamos explorar esses dois elementos para que essa diferenciação e esse elemento distinto, que é particular do empreendedorismo, fique claro para todos vocês. Então a ideia aqui é que o pensamento geral sobre empreendedorismo deixa de lado a preocupação exclusiva com o indivíduo e com o comportamento empreendedor. Então eu não preciso me preocupar especificamente se o indivíduo tem ou não capacidade de liderança, se o indivíduo tem ou não capacidade de assumir riscos. Eu não preciso preocupar com o perfil e a personalidade daquele empreendedor. Ao mesmo tempo, eu não preciso ficar com uma preocupação excessiva em torno do resultado da ação dele, pensando a inovação como fim, pensando a inovação como tudo aquilo que o empreendedor precisa fazer. A gente sabe que nem sempre só a inovação responde. A gente tem várias outras possibilidades nesse sentido. A preocupação que nós temos para que empresas tenham sucesso definitivamente deve ser o como fazer empreendedorismo. Como nós vamos abrir novos negócios? A partir de que bases nós podemos abrir empresas? Porque eu penso uma inovação e aí eu tenho que construir uma empresa por trás daquela inovação. Ou eu tenho um perfil de empreendedor e eu preciso construir uma empresa que se adeque àquele meu perfil. O raciocínio não deveria ser esse. O raciocínio deveria ser entender o empreendedorismo como um processo que cria empresas. Então a gestão fica com a administração
dos recursos, com a administração das pessoas, com a execução das funções administrativas, com a organização das áreas funcionais e assim por diante. E o empreendedorismo fica com um processo de criação de empresas ou com um processo de desenvolvimento de inovações em empresas já estabelecidas. Isso é importante destacar. Então a gente separa, de fato, a gente encontra um elemento em especial que permite com que a gente faça essa separação. A oportunidade de se abrir uma empresa, o processo de criar aquela empresa e as inovações que estão relacionadas a esses processos. Então, com isso, pessoal, a gente entende o processo empreendedor a partir de uma visão específica de identificação de como, por quem e com quais efeitos ou quais resultados as oportunidades de criação de produtos, as oportunidades de criação de serviços, de novos processos, enfim, de novos negócios, são descobertas, avaliadas e exploradas. Então, para que a gente entenda de fato o que é empreendedorismo atualmente e como a gente executa essa função, que é extremamente relevante para a economia e para a sociedade, nós devemos entender esse processo de descoberta ou identificação ou criação e exploração de oportunidades. A gente entende, então, o processo empreendedor como a própria palavra processo nos remete, como uma sequência de etapas. Essas etapas são cumulativas, elas são dinâmicas. Você está a todo momento, a partir do instante em que tem uma ideia, a executar essas etapas. Porque são etapas que vão se acumulando ao longo do tempo e a partir da ação desse indivíduo empreendedor se transformam em um negócio que foi estruturado para aproveitar essas oportunidades. Elas vão depender, então, evidentemente, das características do indivíduo, de elementos contextuais, da existência dessas oportunidades, da capacidade do indivíduo de identificar essas oportunidades e da capacidade do indivíduo de explorar essas oportunidades, criando um novo negócio. Com isso, ela envolve todo aquele conjunto de atividades que estão associadas ao processo de identificação e exploração de oportunidades, com a capacidade do indivíduo em ter condições de identificar essas oportunidades no mercado. Elas envolvem, então, basicamente 3 momentos específicos: a ideia, as oportunidades e o processo de identificação e exploração delas e a própria abertura da empresa. São 3 momentos distintos. Nós não criamos uma empresa sem ter uma ideia em algum momento, nós não criamos uma empresa se não existe nenhum tipo de fator externo que nos permita explorar aquela ideia e nós não criamos um novo negócio sem de fato estabelecer as suas particularidades e alinhar as características dessa empresa nova a essas oportunidades e a essa ideia que foi desenvolvida. Aqui está exatamente aquele fundamento filosófico que está por trás, por exemplo, de toda a discussão sobre startup. Um processo simples, com 3 etapas, que permite com que a gente verifique se existe a possibilidade de a gente iniciar um novo negócio ou não. Então, esse instrumento acaba sendo um instrumento bastante importante, um instrumento bem decisivo para o nosso contexto de desenvolvimento empreendedor. Então, isso significa dizer que nós temos uma ideia, nós criamos ou identificamos uma oportunidade de negócio, exploramos aquela oportunidade e abrimos uma empresa. Então, se a gente pegar aquele exemplo que a gente estava discutindo um pouquinho mais cedo aqui na nossa exposição, um empreendedor, um indivíduo, tem uma ideia de explorar o cenário que a gente está vivenciando de limitação em termos de atuação empresarial. Em algumas cidades, essa limitação hoje não está existindo. Em Ituiutaba, especificamente, depois vocês podem me corrigir se eu estiver equivocado, mas só estão funcionando as atividades essenciais, o que traz
uma exigência, que traz uma necessidade dos empreendedores em se adaptar a esse novo cenário e que também oferece oportunidades para inovação. Então surge uma ideia de oferecer um serviço diferenciado para um consumidor, identifica-se uma oportunidade no ambiente que demonstra para a gente que ou você se mexe e passa a agir de acordo com aquele novo cenário, ou provavelmente você vai ter muitos problemas nesse sentido. A gente pode, Oi, Bruna. Deixa eu te perguntar, uma pessoa, ela tende a ter uma ideia inovadora, ela vai abraçar a oportunidade e vai abrir a empresa. Ela encerrou esse processo inovador, ela começa em outro, ou dentro do processo inovador ela já pode ter outra ideia inovadora? Pode, as possibilidades são infinitas. Existem empreendedores, por exemplo, que é aqueles que a gente chama... Mas não precisa finalizar. Não precisa finalizar. Não precisa finalizar o processo para iniciar um outro. Não, ela não precisa finalizar. Tem um tipo de empreendedor que a gente chama de empreendedor serial. Esse empreendedor serial é um indivíduo como se tivesse uma metralhadora e nessa metralhadora ele fosse dando tiro para tudo quanto é lado, porque cada momento ele enxerga oportunidades de investimento. Só que, ao contrário de, por exemplo, de um investidor que enxerga numa ação no mercado de capitais uma oportunidade para investir, esse cara identifica essa oportunidade no setor produtivo. Ele vai gerar riqueza, ele vai gerar trabalho, ele vai gerar renda a partir daquele investimento. Não é um investimento especulativo. Então, já não é uma inovadora serial? Provavelmente. Todos aqueles do Shark Tank, se vocês já assistiram, quase todos eles ali são empreendedores seriais. São empreendedores que têm um portfólio de negócios bastante diversificado e bastante significativo. Aquele João Apolinário, por exemplo, da Polishop, ele é um cara que pensa no canal dele de venda, então ele tem uma empresa de varejo, mas ao mesmo tempo ele é dono de uma série de empresas ou sócio de uma série de empresas que fabricam os produtos que ele vende na loja. Então ele vê um produto inovador. Vamos pegar aí como exemplo esses robôs aspiradores que estão meio que na moda por aí e que são sonho de consumo para muita gente. As pessoas estão desenvolvendo aquele produto tem melhorado em termos de padrão de qualidade, em termos de padrão de tecnologia ao longo do tempo. Se a gente olha 5 anos atrás e olha hoje, os produtos são muito melhores. E as empresas, as pessoas, às vezes um engenheiro que trabalhou muitos anos dentro de uma empresa, de uma montadora de automóveis ou de uma indústria qualquer, ele tem um conhecimento em automação e resolve desenvolver um produto novo. Ou um pessoal que saiu da faculdade, que fez um curso de engenharia e projeta um produto novo. Eles criam um produto, mas não têm, por exemplo, a capacidade de investimento, eles não têm o conhecimento para transformar aquele produto em uma ideia viável e principalmente em algo comercializável e lucrativo. Ele pode pegar aquela ideia, ele pode pegar aquele produto e investir naquele produto, potencializar aquela empresa, dar uma turbinada naquela empresa e aquela empresa se tornar ainda mais competitiva. Então esse tipo de empreendedor, que é esse empreendedor serial que a gente está falando, é o indivíduo que está a todo momento identificando essas oportunidades. Então ele praticamente não deixa de ser empreendedor em nenhum momento, porque está sempre executando inovação. É o caso do Steve Jobs, por exemplo. Steve Jobs estava desenvolvendo a inovação do iPod já com o iPhone em processo de desenvolvimento. Ele lança o iPhone, mas o processo de desenvolvimento do relógio, do Apple Watch e do iPad também já estava em desenvolvimento. Quando esses produtos saem, Steve Jobs já estava mais próximo do momento em que ele morreu, mas todo o projeto de desenvolvimento do automóvel da Apple já estava sendo desenvolvido. Então o processo de inovação não para, principalmente nas empresas de tecnologia. No caso da Apple especificamente, esse processo era todo liderado pelo Steve Jobs. Então, ele é um indivíduo que a gente pode aí caracterizar como um indivíduo que nunca perdeu o estado de empreendedor, porque estava sempre executando inovação. Então, retomando... Alex. Oi. Assim, eu não sei se... Eu penso que
Te dar um exemplo, né, primeiramente. O pessoal do Décio, né? Você conhece, né, o grupo Décio e tudo mais. E eles começaram com os postos de combustível e eles viram uma oportunidade em abrir abriram farmácias e depois eles viram oportunidade em academias e abriram academias. Então, assim, ele foi vendo a oportunidade e foi arriscando, né? Isso. Eu acho que foi... Não sei a forma que eles trabalham, mas o perfil deles eu penso que é empreendedores, né? Sim, com certeza. Essas iniciativas de investimento em outras áreas, às vezes até tem investimentos em áreas que a gente pouco conhece. Eu acho que talvez a Juliana, como trabalhou na Algar, ela pode dar um exemplo mais claro para a gente. Mas o próprio Décio, além dos postos de combustível, você tem essa perspectiva das próprias lojas de conveniência, aí você vai das lojas de conveniência para as farmácias, você vai das farmácias para as academias, e a pessoa, e vamos dizer assim, né? A gente humildemente nem consegue imaginar isso, mas a pessoa tem tanto dinheiro que ela precisa identificar locais para poder colocar aquele dinheiro para rodar, né? E aí você tem muitos empreendedores... E você tem muitos empreendedores, por exemplo, que passam a investir no agronegócio. Então a pessoa monta fazenda, monta produção de gado, produção de alimento e etc., para ir diversificando os seus investimentos. Né? Uma coisa que provavelmente nas disciplinas de finanças vocês discutiram bastante. Né? Você não pode colocar todos os seus ovos dentro de uma cesta só, você tem que diversificar. Então, e é isso que esses empreendedores vão fazendo. Na medida em que aquele grupo empresarial vai crescendo, vai tomando tamanho, você tem a oportunidade de expandir dentro dele. Então, você vai aumentando o número de filiais do seu negócio, aumentando a compreensão geográfica da sua empresa, empresas que são locais. Vou pegar o exemplo do Chiquinho. O Chiquinho, se não me engano, é de Frutal ou do Prata, de uma dessas duas cidades. E foi expandindo. Ituiutaba, quando teve a primeira unidade do Chiquinho, ainda era uma loja própria. Ele foi expandindo no Triângulo e quando eles transformaram ele num modelo de franquia, que a gente vai explorar na nossa disciplina daqui a algumas semanas, ele foi nacionalizando a marca dele. E hoje a gente tem Chiquinho no Nordeste, a gente tem Chiquinho no interior de São Paulo, no estado de Minas inteiro, a gente tem em Goiás e assim por diante. Então, uma empresa que opta por um processo de desenvolvimento empreendedor dentro das suas próprias fronteiras. A gente já tem outros exemplos, como o próprio Décio e como a Algar, que formam um grupo de investimento em diversas áreas, que às vezes não são áreas que são próximas, que são relacionadas entre si. Né? Que você pega qual que é a relação de um investimento em tecnologia da informação, em telefonia celular, e qual que é a diferença desse investimento com o investimento agrícola, por exemplo. Não tem relação nenhuma, mas você precisa diversificar o seu investimento. Então, com isso, pessoal, a gente tem a perspectiva da ideia, nós podemos identificar essas oportunidades de explorar essas ideias no mercado, ou nós podemos criar uma oportunidade. Como que é isso? Quando essa ideia que foi criada pelo empreendedor for relacionada a um processo totalmente novo, então você cria um produto. E lá na nossa videoaula da abordagem econômica, quando a gente discute inovação, nós falamos sobre a diferença entre invenção e inovação, que é uma diferença extremamente importante para a gente entender isso daqui. Então, a pessoa inventa um novo produto. O que faz com que aquele produto se torne uma inovação é quando a gente consegue obter lucro em cima daquela invenção. A gente transforma aquela invenção em um produto viável no mercado. Aquele produto vai atender a uma necessidade desse mercado. Então vejam bem, quando se criou o iPhone, o primeiro iPhone, ele se transforma em uma inovação. Ele era uma invenção. Na medida em que ele vai para o mercado, que ele se mostra um produto viável e que ele gera lucro para a empresa, ele se transforma em uma inovação. Essa é a diferença entre invenção e inovação. A inovação pode ser tanto uma inovação radical, um produto totalmente novo, como era o caso do iPhone, ou ela pode ser uma inovação incremental, que é quando a gente agrega melhorias em produtos que já estão estabelecidos.
Então, quando surge iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 5, até chegar no iPhone 11, nós estamos introduzindo melhorias naquele produto e essas melhorias vão, de fato, estabelecendo inovações para aquela empresa. Então, se a gente compara, por exemplo, o primeiro iPhone, que foi o iPhone 2G, com o iPhone 11, a gente vai ver uma diferença brutal entre esses dois produtos. Por quê? Porque foram sendo feitas inovações de melhoria, ou seja, foram sendo feitas inovações incrementais ao longo de todo esse tempo. A gente melhorou a qualidade da câmera, melhorou a capacidade da bateria, capacidade de armazenamento, a capacidade de processamento dos processadores, da memória e assim por diante, e deixou aquele produto melhor. Ele continua sendo um iPhone, mas ele não tem comparação com aquele que foi criado lá em 2007, 2008. Ele é hoje um produto totalmente diferente. Mesma coisa acontece na indústria automobilística. Se a gente pega o Gol, que é um dos automóveis mais vendidos aqui no Brasil, a gente vai observar que esse produto especificamente, ele foi lançado lá na década de 80 e hoje ele não tem praticamente nenhum atributo daquele automóvel. O chassi já é diferente, o motor é diferente, a tecnologia é diferente, a forma de combustão é diferente, a forma de lidar com o combustível é diferente. Naquela época, o carro podia ter ou era gasolina ou era álcool e só. Hoje a gente tem a tecnologia Flex Fuel, que também foi uma inovação importante, que permite um outro tipo de padrão de relacionamento dos consumidores com os combustíveis e assim por diante. Então é uma inovação incremental, a gente vai melhorando aquele produto ao longo do tempo, tá? Então se a gente tem uma ideia, a gente inventa um produto, se aquele produto é muito disruptivo, aquele produto é uma inovação radical, a gente cria uma oportunidade de mercado para ele. Quem imaginava antes de existir iPhone que hoje a gente praticamente não conseguiria usar um telefone celular que não tenha tela sensível ao toque? Se a gente for fazer o que para vocês aí, muitos de vocês era a infância, né? Mas usar o telefone celular a partir de uma ideia de digitar mensagens em um teclado, tem muita gente hoje que se você entregar um celular para ele, principalmente adolescente, se a gente voltar lá para o nosso primeiro período, é provável que ninguém ali saiba digitar uma mensagem em um teclado de celular analógico. Por quê? Porque a inovação que o iPhone trouxe para o mercado era uma inovação disruptiva, era uma inovação radical. Um produto que mudou totalmente o padrão que existia dentro da indústria de telefonia celular naquela época. A gente pode dividir a história dos celulares entre antes e depois de iPhone. É exatamente isso, inclusive, que representa a destruição criativa que Schumpeter defendia já lá no início do século XX. Então, com isso, a gente cria uma oportunidade. Um produto totalmente novo, ele cria uma oportunidade no mercado. Ou, se nós temos um produto não tão radical assim, a gente pode identificar uma oportunidade para aquele produto ou para aquela organização. Às vezes, é importante ressaltar também que, embora a gente esteja falando de algo que seja totalmente consolidado, vamos pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão e na China, nós podemos ter, ou até mesmo nas grandes capitais do Brasil, nós podemos ter negócios que não são explorados em determinadas localidades. Eu sempre, quando trabalhava nessa questão, quando a gente chegava nesse ponto na disciplina de empreendedorismo no nosso curso, eu mencionava a questão dos fast foods em Ituiutaba. Ituiutaba tinha um mercado para o quê? Para os lanchinhos, para os carrinhos de cachorro-quente e para alguns tipos de sanduíche específicos e tradicionais na cidade. Não existiam as franquias de fast food. Isso representava uma oportunidade de negócio. Isso representava algo que poderia ser explorado por empreendedores. Então, houve a abertura do Bob's, mais recentemente a abertura do Subway, de empresas que procuraram explorar essa oportunidade que existia no mercado local. Que até aquele momento não foram exploradas por outros empreendedores. Então, com isso, a gente tem exploração de oportunidades. A gente tem uma ideia, a gente cria uma oportunidade ou identifica uma oportunidade que vai viabilizar aquela ideia
E com isso a gente vai explorar essa oportunidade. É aqui que ocorre, por exemplo, a definição do modelo de negócio. E com isso a gente abre a empresa. Então esse é o processo empreendedor. Basicamente, pessoal, fazendo um parênteses, o nosso trabalho final é exatamente isso aqui. Observar, no caso de uma empresa que vocês quiserem, qualquer empresa, pode ser uma empresa conhecida, pode ser empresa da família, desde que a gente tenha condição de trabalhar com dados reais. A gente não pode inventar nada, a gente tem que relatar, a gente tem que estudar o caso. A gente vai identificar qual foi a ideia para abrir aquela empresa, qual foi a oportunidade que foi identificada ou que foi criada, como que aquela oportunidade foi explorada e como que aquele negócio foi aberto. Tá? Então, basicamente, esse quadrinho que está aqui, esse slide, reflete e resume o que é a nossa atividade final na nossa disciplina. Então, pessoal, dentro dessa perspectiva de empreendedorismo como processo, a gente já está aproximando do final da nossa aula, o empreendedor passa a ser visto como um indivíduo, como um agente que é responsável por esse processo de criação ou descoberta de oportunidades. A partir das suas ideias, a partir do seu estado de alerta, a partir das suas motivações pessoais. O empreendedorismo, nesse sentido, ele é definido como um processo que envolve a identificação e a exploração de oportunidades de negócio. O que são, então, oportunidades? As oportunidades são situações em que novos produtos, novos processos, novas empresas podem ser geradas e exploradas de modo criativo. Como que a gente acha, ou como que a gente identifica ou descobre essas oportunidades no mercado? Na medida em que nós observamos, de uma forma bastante genérica, e daqui a pouco a gente parte para alguns aspectos mais específicos, mas de uma forma bastante específica, em torno de uma necessidade insatisfeita no mercado. Toda oportunidade representa algo que o mercado, que o consumidor, que um determinado setor de atividade não apresenta, não oferece e que as pessoas desejariam aquilo, ou que elas podem ser ensinadas a desejar aquilo. Com isso, aonde nós temos formas de oportunidade? Nós podemos desenvolver oportunidades em torno de novos produtos ou de novos serviços, de novos modelos de negócio. Aqui, por exemplo, entram Uber, entram Airbnb, entram iFood. Vejam que eles criaram um novo modelo de negócio, totalmente novo para lidar com as suas atividades, seja de transporte de passageiros, seja de delivery e assim por diante, criando um modelo de negócio diferenciado. Então, existia uma oportunidade para aquilo no mercado e criou-se um modelo de negócio novo para explorar aquela atividade. Um novo mercado. Então, se a gente cria um produto totalmente novo, os smartphones permitiram, por exemplo, surgissem as lojas de aplicativo. Muita gente ganhou dinheiro com aplicativo. Foi a partir disso que surgiu o Instagram, que surgiu o Snapchat, que surgiu agora TikTok e assim por diante. Então, uma inovação permite com que surjam novos mercados. A indústria de videogames nunca ganhou tanto, por exemplo, como foi agora na pandemia, porque as pessoas acabaram ficando mais em casa, tendo um pouco mais de tempo, e para passar o tempo buscaram jogar. E aí baixaram aplicativos, e aplicativo é uma coisa, e esses jogos de celulares são uma coisa bem específica. Quem joga aí sabe que as pessoas gastam dinheiro com roupa de personagem. Uma coisa meio esquisita, mas pessoas gastam muito dinheiro com isso, né? E elas estão lucrando bastante. Nós podemos observar oportunidades em novos processos de produção. Então, se aqui a gente tem uma perspectiva bastante interessante, que várias empresas hoje estão explorando elementos como a produção limpa, com questão ambiental, com alimentação orgânica e assim por diante, e isso gera necessidade de novos processos produtivos. E também a observação e a identificação de novas matérias-primas.
a área de engenharia, a área de química estão descobrindo sempre e desenvolvendo novos materiais para produzir produtos com maior qualidade e menor custo de produção, por exemplo. Onde estão, então, as oportunidades? Onde elas podem surgir? A partir de mudanças tecnológicas. Então, quando surge uma inovação radical, a gente promove uma inovação bastante importante. Se não fosse a nossa capacidade, por exemplo, a mudança que houve na capacidade de acesso à internet ao longo dos anos aqui no Brasil, a gente não teria condição de executar esse ensino remoto. Imagina que eu passei a minha adolescência, eu passei boa parte da minha faculdade usando internet discada. Então você tinha o horário para poder acessar a internet, você tinha, porque era muito caro se você acessasse em dia útil, então você tinha que esperar um determinado horário para acessar a internet, você tinha que esperar o fim de semana para poder acessar a internet. Era um padrão que você baixava um arquivo numa velocidade de 5 KB por segundo. A nossa transmissão aqui, ela está indo, por exemplo, a alguns bons megabytes por segundo. Então vejam que é uma mudança de padrão completamente diferente e que gera oportunidades para novos produtos. O Google, a Microsoft e outras empresas estão ganhando dinheiro em cima dessa mudança tecnológica. A gente tem também mudanças políticas e mudanças em arcabouços legais que permitem com que surjam novas oportunidades de negócio. O governo mesmo estava discutindo atualmente, isso e é uma discussão que foi aprovada ontem no Congresso, da abertura de mercado, da quebra de monopólio do setor de gás. Se você muda a legislação, você permite com que novos investidores e novas empresas explorem esse mercado. Abre para investidor internacional, abre para multinacionais e permite com que esse mercado seja mais dinâmico. Isso aconteceu com a telefonia celular no final da década de 90, quando aconteceu a mesma quebra de monopólio e aconteceu a privatização das estatais. É claro que hoje a gente não tem um serviço extremo de qualidade em termos de telefonia celular, mas muito provavelmente a gente não teria essa mesma qualidade se fôssemos ainda empresas estatais atuando nesse setor. Muito provavelmente a gente nem teria 4G ainda. Uma outra coisa que nós temos também são as mudanças sociais e as mudanças culturais. A gente está vivendo um contexto atualmente de uma situação em que não é possível mais a gente falar, por exemplo, uma situação em que nós temos, mercadologicamente falando, empresas que não podem mais desenvolver determinados tipos de propaganda no mercado porque elas podem sofrer boicotes. Então a gente teve aí as situações, por exemplo, da Boticário no ano passado, de representar famílias em termos de diversidade. A gente teve esse ano uma polêmica em relação à Natura e o Dia dos Pais e assim por diante, em que a gente tem consumidores que de um lado vão se portar defendendo esse tipo de visão empresarial, defendendo que as empresas ampliem a necessidade de inclusão de pessoas, da inclusão de novos valores, das mudanças que acontecem na sociedade, e movimentos contrários a isso. Então, as mudanças sociais, elas geram oportunidades de negócio. Mudanças no comportamento do consumidor. É muito provável que a partir desse contexto que nós estamos vivenciando, a gente tenha um aumento da nossa tendência e do nosso comportamento das compras online. A Amazon, por exemplo, foi a empresa que mais aumentou a lucratividade no mundo inteiro no contexto de pandemia, justamente porque ela aumentou em muito as suas vendas online. A gente tem a exploração de novas ferramentas de delivery e assim por diante. Então, houve uma mudança na sociedade e essa mudança, evidentemente, trouxe problemas, trouxe crise, trouxe dificuldades para muitos empreendedores, mas também motivou o surgimento de novas oportunidades a serem exploradas no mercado. Nesse sentido, a gente também tem mudanças demográficas, mudanças no padrão da população. Aqui vem um exemplo interessante, porque quando a gente, na disciplina presencial, o nosso trabalho final é um plano de negócio. E o desenvolvimento desse plano de negócio em Ituiutaba, a gente já tem trabalhado com essa disciplina aí há pelo menos uns 8, 10 anos, e os trabalhos finais das disciplinas foram mudando, acompanhando uma tendência de mercado que acontecia em Ituiutaba.
Então, antes, os primeiros planos de negócio eram sempre empresas de entretenimento para aproveitar uma oportunidade de uma cidade que estava abrindo as portas para o estudante universitário. Mas, para o final, quase nenhum trabalho aproveitava essa oportunidade fazendo proposta de empresas para público universitário. Começou a aparecer muito trabalho focado em população da terceira idade. Então, as pessoas, a partir de alguma percepção delas que influenciavam na ideia que elas tinham, de uma cidade que estava com a população se envelhecendo e que precisava de alternativas de serviços, de produtos e de entretenimento para essas pessoas. Isso vem acompanhado, evidentemente, de mudanças econômicas que vão acontecendo ao longo do tempo, seja em períodos em que o país passa por crescimento econômico, ou até mesmo a cidade de uma forma isolada, ou seja, em momentos em que a economia do país se encontra em crise, esses momentos também vão oferecer oportunidades distintas a serem exploradas. Do que depende, então, essa identificação de oportunidade? Da ideia e da motivação do empreendedor, do seu arcabouço educacional e profissional. Então, se a pessoa faz um curso de engenharia, se a pessoa faz um curso de ciência da computação, ela tem um perfil técnico específico para identificar oportunidades de negócio explorando o seu próprio conhecimento. Ele pode desenvolver um novo processo produtivo, ou ele pode desenvolver um novo aplicativo de celular que vai representar uma oportunidade de negócio a ser explorada no mercado. Ao mesmo tempo, a leitura, o conhecimento, a experiência que essa pessoa pode ter do mercado e do setor de atividade específico, que permite com que ela tenha uma lente em especial, é como se ela tivesse um óculos especial que permitisse com que ela enxergasse uma oportunidade no mercado. Uma pessoa que não conhecesse nada de um determinado setor, ela teria a menor capacidade de enxergar algo ou uma demanda que não está sendo atendida dentro daquela perspectiva daquele setor. Tudo isso, pessoal, pode ser resumido dentro de uma visão que é aquela chamada de atenção empreendedora. É o alerta do empreendedor. A gente brinca que é como se o empreendedor tivesse duas anteninhas, como se fosse quase que um chapolim colorado, e que, na medida em que o cavalo da oportunidade está passando selado na frente dele, ele consegue detectar aquela oportunidade e aproveitar aquela oportunidade. Então, basicamente falando, o empreendedor ele tem um estado de alerta. Ele está sempre alerta a uma possibilidade de investimento, a uma possibilidade de explorar uma oportunidade que ainda não foi explorada em um determinado local. É importante também que a gente tenha condições de analisar a viabilidade daquela oportunidade. A gente tem que descrever detalhadamente aquela ideia, a gente tem que avaliar os prós e contras daquela ideia, para verificar se aquela ideia é viável ou não. A partir disso, a gente faz uma análise do setor, quem são os concorrentes, quem são os fornecedores, como que o meu setor pode ser influenciado por produtos substitutos, por produtos alternativos, como que é a tecnologia daquele setor, ela é de fácil imitação, ela é de difícil imitação, existem muitas barreiras de entrada para atuar naquele setor, ou aquele setor é um setor aberto para muitos competidores, e assim por diante, tá? Nós também fazemos uma análise do mercado, considerando variáveis econômicas, variáveis legais, variáveis comportamentais do consumidor e assim por diante. Nós também temos que fazer uma avaliação das capacidades internas. Nós temos os recursos necessários para explorar aquela oportunidade, nós temos a tecnologia necessária para esse processo de exploração, nós temos as pessoas competentes, capacitadas para atuar dentro desse cenário, todas as dificuldades e as limitações que podem ser encontradas nesse processo de abertura dentro de um ponto de vista de análise dos recursos internos. E por fim, evidentemente, identificar aquilo que a gente precisa potencializar, das estratégias que a gente precisa desenvolver para melhorar a viabilidade daquela ideia. Então, feita a análise de viabilidade, identificada que aquela ideia e aquela oportunidade é viável, nós temos que explorar essa oportunidade. Nós vamos garantir, então, a viabilidade da ideia, vamos definir em que medida aquela ideia é inovadora e representa um diferencial para a sua empresa, porque de nada adianta, por exemplo, você tomar uma decisão de abrir
mais um restaurante, mais uma loja para comercializar açaí, por exemplo. O mercado já está totalmente saturado desse tipo de negócio, a não ser que você tenha alguma inovação. A partir então da sua ideia e a partir então da identificação do potencial da sua inovação e dos seus diferenciais, nós vamos estruturar o modelo de negócio em cima desse processo. Então a gente vai pegar o Canvas lá que nós vimos na disciplina de modelo de negócio e vamos estabelecer quem são os parceiros-chaves, quais são as atividades-chave, quais são os recursos necessários, vamos mapear o negócio, certo? Nós podemos ainda adicionalmente fazer o plano de negócio. Alguns indivíduos empreendedores hoje estão parando nessa atividade de definição do modelo de negócio e não estão fazendo plano de negócio e estão pulando diretamente para a criação da empresa. Outros estão desenvolvendo esse plano de negócio como uma ação de planejamento, para depois, então, efetivamente abrir o novo empreendimento. Então, com isso, pessoal, a gente vê que a abordagem processual, de uma certa maneira, para a gente concluir, ela se aproxima de uma forma bastante interessante daquela que é, de fato, a realidade do processo de criação e abertura de novos negócios. Ao envolver a descoberta e a exploração de oportunidades, a gente se aproxima mais da realidade daquilo que é, de fato, o empreendedorismo lá no ambiente do mercado, lá na sociedade. Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Sobre aquela questão que foi levantada, que nem, por exemplo, o mentor da Algar. Sim. A Algar, ela coloca muita consultoria para determinar tanto o encerramento de negócio, abertura de novos negócios. Então, por exemplo, a empresa está tendo problema com a receita de jornal, né? Uhum. Porque foi substituído por outras formas e tal. E aí ela decide encerrar. Mas aí, por um outro lado, ela pensa, não, eu tenho que entrar no ramo imobiliário. Vou começar a mexer com essa questão de construção, tá? Mas a gente pode falar que é uma inovação, que é um empreendedorismo, mesmo sendo terceirizado por empresas que fazem essas análises e falam, tá aqui, é melhor você fazer isso, assim. Não tem problema nenhum, por exemplo, a empresa adotar uma ideia de investimento, entendeu? Por exemplo, eu para poder tomar uma determinada decisão, eu investi em uma ação de consultoria e estou buscando, através dessa consultoria, um subsídio para eu tomar a decisão. Mas a decisão vai ser sempre do empreendedor. Ele não vai ser a consultoria que vai tomar aquela decisão. Então, por isso que continua sendo empreendedorismo. Porque você só encontrou ou buscou uma forma, entre aspas, mais profissionalizada para poder identificar aquilo que você não conseguia identificar sozinho. Então, empresas grandes, evidentemente, eles vão buscar esse apoio, esse suporte desses agentes. Eles vão buscar consultoria, eles vão buscar pesquisa de mercado, eles vão ter laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. Então, tudo isso para dar suporte para a tomada de decisão. É como se a gente tivesse um conjunto grande de indivíduos, de uma equipe de trabalho que vai fazer toda a análise do processo, que vai desenvolver e que vai fazer todo o processo de análise da viabilidade daquela inovação. Né? E aí você vai tomar a sua decisão enquanto empreendedor. Quando a gente fala de intraempreendedorismo, ou seja, que é um empreendedorismo que acontece dentro de empresas que já estão estabelecidas, é impossível a gente falar que esse processo é individual. Tá? Esse processo é sempre coletivo. O empreendedor não faz nada sozinho. Ele precisa da sua equipe para desenvolver o produto, ele precisa da equipe para poder desenvolver a ideia, ele precisa da equipe de marketing para poder testar a ideia no mercado e assim por diante. Ele precisa de finanças para poder avaliar a viabilidade financeira daquela nova ideia, daquela inovação e assim por diante. A gente tem inúmeras possibilidades. Mas sim, de fato, a gente continua dentro de uma ótica de empreendedorismo, com certeza. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor, outra coisa. Eu vi lá no vídeo da aula 3 falando sobre inovação aberta. Aham.
Tem até o exemplo do Google, né? Isso. Da Samsung e tal. Então, mas que nem, por exemplo, eu estava pensando no caso da SpaceX do Elon Musk mesmo, né? Que eles constroem foguetes retornáveis e que ele não patenteou, isso não é patenteado. Qual seria o ganho exatamente disso, de não patentear? Ele teria mais vantagem não patenteando. Com certeza não patenteando, porque você não patenteou, né? Tanto a Tesla também e outros modelos deles. Qual que é a ideia dele? É que o conhecimento que ele gera fosse um conhecimento... Oi? Só para... O livro dele, ele é chamado de Tony Stark do Vale do Silício. Pois é igual eu falei, esses indivíduos que são macroempreendedores, dentro daquela categorização que a gente fez, eles são pessoas que não estão ligando muito para a questão do dinheiro, eles estão ligando para poder aparecer. Esse é um dos casos, como o próprio Steve Jobs era também. Steve Jobs era um cara que estava preocupado muito mais com a imagem do que propriamente com outras coisas. Especificamente no caso da Tesla e da SpaceX que ele está desenvolvendo, a ideia ali é que, de fato, a inovação, que, de fato, aquele conhecimento que está sendo gerado seja um conhecimento aberto, acessível para todo mundo. Para que é interessante para ele que ele tenha concorrência. Porque a concorrência faria com que ele fosse motivado a inovar ainda mais. Só que o que acontece? Seja no caso dos automóveis elétricos, que aí você tem indústrias, você tem grandes concorrentes no mercado, você tem empresas que desenvolvem as suas próprias tecnologias, o que ele faz dentro da Tesla não é lá exatamente tão inovador assim, mas no caso da SpaceX, ele não vai ter praticamente quase que ninguém investindo, porque o investimento é muito alto. É interessante para ele que tenha outras empresas fazendo, porque, por exemplo, ele conseguiria ter um aumento da demanda por determinados componentes que reduziriam o custo de produção. Quando está só ele fazendo aquilo, o custo de produção é muito alto. Se ele tivesse uma cadeia produtiva de empresas que estivessem explorando lançamento de satélite, etc., seja para prestação de serviço governamental, seja para própria iniciativa privada, você reduziria bastante os custos globais de operação. Então, para ele é interessante que ele tivesse outras empresas junto com ele. É nisso que a empresa busca ganhar, por exemplo. Professor, salvo engano... Oi, Matheus. Salvo engano, a Amazon está entrando nesse setor também de expansão espacial aí. A Amazon... Não sei se é a Amazon. Não, nós temos duas empresas privadas grandes hoje que estão explorando esse contexto. É a Virgin e a SpaceX com o Elon Musk. A Amazon está entrando nisso mais numa perspectiva de tentar desenvolver um tipo de veículo aéreo como se fosse uma nave-mãe. Eu até vi esse projeto esses dias. É como se fosse uma nave-mãe que saísse distribuindo drones e os drones fazendo a entrega dos produtos. Isso já está funcionando experimentalmente, a parte de drones, nos Estados Unidos. Tem algumas cidades na Califórnia que a Amazon está entregando utilizando o drone. Então, por exemplo, ela tem um centro de distribuição dela e aí ela coloca o produto armazenado naquele drone e o drone já vai quase... E aí tem uma questão bem interessante. Já está indo quase que com a inteligência artificial, sendo guiado até o endereço da pessoa. Quando o drone chega na casa da pessoa, ela recebe uma notificação no celular, ela vai de encontro até o drone. O drone, quando pilotado por uma pessoa, ele faz reconhecimento facial daquela pessoa, porque a foto dela está registrada na Amazon, e aí ele libera o produto para a pessoa. Então vejam a que ponto que a gente está podendo chegar em termos de delivery. É claro que isso precisa ser muito bem desenvolvido, porque se isso não for bem pensado, funcionar com uma forma bem interessante, isso pode representar até um perigo do ponto de vista de segurança. Né? Acidente com drone, isso cair na cabeça de alguém e assim por diante. Oi, Sami. Tipo assim,
vai ter esses drones. Mas e se tipo, a pessoa não estiver em casa, o drone vai ficar voando ali até você Não, chegar? provavelmente o que ele vai fazer é voltar para a base dele. Mas aí já não, tipo, é que eu não sei como funciona, mas tipo, isso não vai ter custo, tipo, indo e voltando, carregando o produto? Pensa o seguinte, qual que é o custo de um entregador? Você está gastando uma hora de trabalho, você está gastando um veículo, você está gastando combustível. Ele vai na sua casa para entregar e não acha ninguém. Aí ele tem que voltar. Aí o que vai acontecer? Ele vai fazer uma tentativa de novo. O correio, até mesmo, se não me engano, faz 3 tentativas. Imagina isso sendo feito sem usar o ser humano. Quanto que você reduz de custo? É uma coisa assim, é inimaginável pra gente. Agora é a gente imaginar quase que a gente está chegando num cenário de ficção científica de ter um veículo voador, como se fosse um helicóptero, e desse helicóptero sair distribuindo drone, é uma coisa de louco. É uma coisa que a gente nem tem condição de imaginar como que isso vai funcionar ainda. Mas a entrega por drone já está funcionando nos Estados Unidos. Isso aí já é fato. Professor. Oi. Eu estava pesquisando aqui na internet e, de fato, além dessa questão da logística por drones, que ele está desenvolvendo já tem um tempo, ele recentemente também criou uma empresa chamada Blue Origin, que é uma empresa com um ramo pau na área astronáutica mesmo, para concorrer com a SpaceX. Uhum. Foi fundado por Jeff Bezos recentemente. A empresa ele acaba fazendo esse tipo de investimento, por quê? Porque ele vai precisar de satélite, ele vai precisar de instrumento de comunicação e ele precisa desenvolver a tecnologia para fazer esse sistema que eu mencionei. Então, se ele entra entre aspas, nessa corrida espacial, ele consegue desenvolver a capacidade e a competência para poder lidar com esse material, com esse tipo de serviço, com esse tipo de tecnologia. Ok? Oi. Quem está chamando? Eu vi também, você falando, Natália. Oi, Natália. Sua imagem não está aparecendo aqui para mim. A respeito dos drones, tudo bem. Você falando a respeito dos drones, eu vi que em algumas cidades eles já estão usando alguns robôs de entrega também, que vão como se fossem automóveis mesmo, e aí dentro dele tá a entrega, eles levam e fazem mais ou menos esse mesmo. Eu não sei te dizer, mas eu vi que já está sendo feito. Isso eu não tenho conhecimento, mas eu acho que também com os carros autônomos que estão cada vez mais próximos de acontecerem, carro que você não precisa de motorista, muito provavelmente isso vai começar a acontecer também. Né? E aí é só desenvolver a tecnologia para isso. Pensem, por exemplo, no Japão, tem vários restaurantes, por exemplo, que você não tem contato com o vendedor. Você não tem contato com o ser humano mais. É tudo digital. Você pede num tablet, a comida vem por esteira e você consome aquele produto ou leva para casa, faz seu pagamento com cartão numa instância de pagamento também digital, acabou. Você não tem nem contato com o ser humano mais em restaurante. São questões de desenvolvimento tecnológico que muito provavelmente que são inovações radicais e que vão trazer para a gente uma perspectiva de uma sociedade muito diferente nos próximos anos. Né? E a gente vem ao longo da história da sociedade sempre com essas inovações muito diferentes. Né? Vejam que a gente é de uma geração que viveu a emergência da internet. Os nossos pais, até hoje, têm problemas de mexer com o telefone. Quem sabe, todo mundo provavelmente sabe aí que a mãe ou o pai tem Facebook e tem uma dificuldade de interagir com aquele aparelho, né? Na maioria dos casos. Por quê? Porque ao contrário de nós, eles não foram alfabetizados nesse contexto de internet. A gente foi ensinado já num contexto não só de escola, mas num contexto de vida a usar a internet. O que são os nossos filhos, por exemplo, ou que essa molecada que está entrando no curso agora, já é num nível muito mais avançado do que a gente, em termos de uso de tecnologia. Né? Isso só vai mudando. Isso só vai mudando ao longo do tempo. Os nossos avós com os automóveis e assim por diante. Mais alguma dúvida, pessoal? problema não é o capitalismo, né? É que daqui a um tempo o capitalismo não vai mais nem precisar da gente. Que isso aí é bom para quem quer assistir.
É bom para quem quer assistir Exterminador do Futuro, né, Júnior? Isso é bom. Ok, pessoal? Eu já acho assim, tipo, sem as engrenagens, eu acho que ele não vai pra frente, sabe? Eu acho que o capitalismo, ele depende, sim, da gente ficar direcionando a nossa vida a acumular lucros, porque sendo bem sucedido eu vou ter uma vida melhor e assim vai. É o que a gente tá vendo muito no Instagram, Facebook, da galera vendendo o sonho da liberdade financeira, né? Então, tipo, é uma coisa que todo mundo almeja, assim. E que tem que se tomar muito cuidado com isso também, porque quando se fica tentando vender muito sonho, esquece que as pessoas precisam trabalhar, né? Sem trabalho, sem suor, ninguém faz nada, como já dizia Henry Ford. Mas é isso, pessoal. Mais alguma dúvida, mais algum questionamento? Lembrando, então, que nós temos a nossa resenha dessas 3 abordagens para ser entregue até a próxima terça-feira. Aí, ao longo dos próximos dias, eu já vou começar a gravar as próximas aulas dos próximos tópicos e a gente tem mais 2 resenhas a serem entregues também. Tá? Eu acredito que os próximos vídeos devem ser mais curtos, porque a gente tem agora uma perspectiva mais possível de focar um pouco no assunto específico que vai ser desenvolvido. Tá certo? Então, pessoal, oi. A biografia, aí a gente vai ter, você vai mandar os empreendedores? Não, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou montar lá no Classroom uma planilha no Google Docs, aonde vocês vão inscrever os grupos de vocês, porque eu não tenho quem são os grupos ainda, eu não sei como que vocês se organizaram. Então eu preciso que vocês vocês vão preencher para mim lá quem são os grupos. Então, por exemplo, Thaís, Felipe, Ramon, Rodrigo e Bruno, por exemplo. Aí vai colocar a lista lá. A partir do momento em que a gente fechar, todo mundo tá com nome, todo mundo tá com grupo, a gente vai preenchendo aquela tabela com o empreendedor que cada um vai trabalhar. E também com a empresa que cada um vai fazer o estudo de caso, também para não repetir. Tá? Então vai, por exemplo, no estudo de caso, eu vou fazer o estudo de caso do Magazine Luiza. Aí você vai preencher naquela planilha lá que vai fazer isso. Eu só vou liberar que vocês preencham essa planilha na medida em que todo mundo se identifique enquanto um grupo ou individual que vai fazer o trabalho. Tá joia? Tá. Deixa eu falar diferente ao estudo de caso, então a ideia de abrir a oportunidade, como que ela foi explorada e o que mais, qual que é o outro foco. E o que foi feito para criar a empresa? É que eu vou fazer já na empresa da família. Tá, e aí também identificar alguns aspectos, algumas informações que eu coloquei lá nas introduções, como quais são os produtos que são trabalhados, quais são os serviços, qual a área de atuação, quem são os concorrentes, fazer um mapeamento para explicar e contextualizar a empresa. Não precisa ser necessariamente de Piracicaba, né? Não, pode ser empresa famosa, pode ser empresa estabelecida, pode ser empresa de fora, desde que seja uma empresa real. Tá bom, obrigada. Ok, pessoal, alguma dúvida? Tá bom, obrigada. Quantas pessoas no grupo? Natália, pode ser até 5. Acho que nas instruções eu coloquei 4, mas como eu já abri uma exceção para poder 5, então pode ser 5. Não mais do que isso, senão é muita gente, vira bagunça. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, eu agradeço a atenção de todo mundo, obrigado por vocês estarem aqui com a gente hoje. A gente tiverem dúvidas, podem ir mandando a pergunta lá no Classroom, que chega o e-mail na notificação aqui no celular, eu já respondo na hora. E vocês podem ir postando as resenhas também, que eu vou dando os feedbacks para cada um. Tá joia? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos. Tenham um bom dia, se cuidem.